Oi, bonitas! Aqui quem fala é Julia Jacoldi, a matemaníaca, e vocês pediram muito mesmo, e eu trouxe quem? Eu trouxe o tio Dudu pra poder falar pra gente um pouquinho mais sobre a graduação, a carreira de um historiador, né, tio Dudu? Isso aí. Fala, sobrinhos! Eu sou o tio Dudu, sou professor de história lá no Duvidando, também dou aulas em escolas particulares e, né, a Júlia me pediu muito, assim, ela falou, por favor, eu falei, não tem como negar, né? Vamos lá falar um pouco sobre a carreira do historiador. Conta mais, tio Dudu, como você chegou na história? Tipo, foi a sua primeira opção, né? Aquela pergunta que todo mundo quer saber. Bom, no começo eu não queria prestar a faculdade de história, na verdade eu nem queria prestar a faculdade, né? No ensino médio eu queria, falei, sei lá, vou terminar o ensino médio, fazer algum curso e tal. Aí, aquela pressão familiar, não, tem que fazer não sei o quê, aí eu fui fazer cursinho. Na verdade, antes do cursinho, né, quando eu saí da escola eu prestei vestibular e prestei ciências da computação. Olha só! Tudo a ver comigo, né? E aí depois, quando eu entrei no cursinho, né, comecei a ver que não era muito minha cara, e aí eu pensei em prestar curso superior do audiovisual, que lá na USP era rádio e TV. E aí eu fiquei um tempo e tal, querendo rádio e TV, acho que 2 anos, e aí depois eu falei, não é isso que eu quero história. Por quê? E aí são alguns detalhes, né? Vamos lá, gosto. Primeiro de tudo, um dia eu tava lá no cursinho, e aí eu vi alguém falando, nossa, eu vou prestar história, né? Isso aqui eu falei, nossa, it's even possible, né? Tipo assim, pode prestar história, será? Eu falei, dá pra ser, né? Eu gosto disso, eu vou bem, de repente rola. E nessa época, eu tocava em banda e tal, até hoje eu toco, e eu tocava em uma banda de rock. E o Bruce Dickinson, que é o vocalista do Iron Maiden, ele é historiador. Por um momento eu pensei que você fosse falar que era da sua banda. A faculdade, a universidade que ele fez não tem história, mas tem especialização, história, enfim. A gente pode chamar ele de historiador, né? Essas duas questões assim começaram a me chamar, nossa, dá pra fazer história, né? Eu vi que alguém vai falar, vai fazer, o Bruce Dickinson é historiador, de repente eu vou fazer. E aí eu comecei a me encantar pela possibilidade e fui fazer faculdade de História. E eu parei pra ver que fazia todo sentido eu ter prestado História, porque desde que eu era muito pequeno eu era vidrado assim, em documentos, em guardar coisa e tal. E hoje eu olho esses documentos, esses papéis que eu guardei e eu fico encantado por isso, né? Eu acho que assim, o que mais me encanta nessa sua história toda, na sua história no caso, né? É que você não foi direto pra história, tipo, você se reencontrou diversas vezes. Se você aí, bonito, estiver passando por esse momento, tá tudo bem, sabe? Nunca é tarde pra você repensar, recomeçar. Aproveita, se tá gostando desse vídeo, já curte ele, já compartilha com outros amigos também que estão aí na mesma situação. Tem outros vídeos de profissões aqui no canal, então tá tudo bem. Agora, tio Dudu, você chegou na faculdade de História, e aí, como que é o curso? Tipo, você lê bastante? Como que é? Bastante, você só lê. Não há alternativas. Olha só, maravilhoso. Quero que você conta, porque então, a gente tem uns pré-julgamentos, né? Eu quero entender melhor. Lá no curso de História, na faculdade de História, o professor não vai ficar te explicando, né, detalhadamente os processos. Ele vai te contar a história, né? Você, na verdade, são feitas discussões, são feitas análises, mas algo muito mais aprofundado, bastante diferente mesmo. No cursinho, nós temos uma grande preocupação com a narrativa histórica, né? Então, o evento, a sucessão de eventos, né? Nomes, personalidades. Os anos, né? Isso, né? E no curso não é bem assim, né? No curso de História, nós fazemos basicamente leitura de textos e discussão sobre esses textos lidos. E são textos que não vão se preocupar necessariamente com a linearidade, com a narrativa histórica. E aí isso é uma coisa interessante porque hoje eu sou professor, né? E aí eu não aprendi a ser necessariamente professor lá, porque lá nós aprendemos algumas questões. E aí inevitavelmente você tem que voltar para os materiais didáticos para aprender, porque de fato são realidades bem diferentes. Quando a gente entra lá, cada universidade tem a sua própria característica, né? Então assim, como é que é lá na USP? Você pode montar a sua grade. Na época que eu entrei, era uma grade fechada, né? Então o primeiro semestre, eles montavam a grade para você, colocando 4 aulas na semana. Depois você poderia pegar mais matérias e nos outros bimestres você montava a sua grade de acordo com os seus interesses. Legal. Sem, lembre-se, seguir aquela lógica da linearidade histórica, da cronologia. Mas esses interesses são o quê? Por exemplo, eu me interesso mais por história do Brasil, é nesse sentido? Quando eu entrei lá, eu acabei orientando meu curso para estudar as questões negras, de educação e aí outras coisas que me interessavam, mas aí cultura popular, por exemplo, mas que eu acabei não utilizando tanto na minha formação. A realidade da USP é uma aula por dia, né? Se faz uma aula de 4 horas e
E nessa hora, 1 hora de 4 aulas, muitos professores fazem um primeiro momento de discussão sobre algum assunto, na explicação sobre algum assunto e depois a discussão no texto. Mas também tem professor que já pega a aula inteira e faz a discussão, mas sempre vinculado no texto. Porque o que faz o historiador? É um leitor de textos, né? Tanto aqueles que são documentos primários, né? Ou seja, aqueles documentos próprios da época, né? Então, sei lá, eu pego a Lei Áurea, leio ela, interpreto ela de alguma forma, quanto documentos secundários, né? Que fazem uma análise desse texto. Fazíamos várias e várias aulas sobre a discussão bibliográfica. Então, as várias visões dos vários historiadores sobre alguns assuntos. E depois que esse historiador se forma, hein, tio Dudu, pra onde que ele vai? Você tá na sala de aula, mas é o único caminho pro historiador? Não é algo tão amplo quanto outras carreiras, né? Mas dá pra se virar bastante aí. Eu acredito que tem 4 campos assim que dê pra trabalhar. O campo educacional, o campo de pesquisa, museus, empresas privadas. Nossa, então, sério? Conta mais, eu tô muito curiosa, porque eu não tava imaginando empresas privadas. O que eles fazem contigo? Pesquisas da empresa. Então você entra pro setor de memória da empresa. Então você vai catalogar as coisas, as peças publicitárias, os jingles, os materiais fornecidos para os funcionários. Vai procurar preservar a história daquela empresa, né? Legal. Nesse caso é um trabalho histórico, óbvio, mas é bastante vinculado às necessidades da empresa. É um ramo mais restrito, mas ainda assim é possível. E as grandes empresas têm isso. Então, se você pensar aí nas grandes corporações que existem no Brasil e no mundo, elas necessariamente têm um setor de memória e aí, em geral, são os historiadores que trabalham nisso, fazendo essa seleção, catálogo, esse registro. Né? O principal campo é o docente, dar aulas, né? Não tem jeito, ou dar aulas ou até montar material didático. Livro, hoje tem muito vídeo, tudo, né? Tipo, tudo que vai para a escola. Exatamente. E uma nova demanda é justamente, né, vídeos, né? Então as editoras, elas começam a necessitar de profissionais para gravar videoaulas, porque o MEC ele começa a adotar material didático virtual para poder disponibilizar nas escolas públicas. Pesquisa, e aí você vai ser cientista, né, no termo mais genuíno da palavra, então é aquela coisa, vai pesquisar o que foi a pré-história, o que foi o período colonial brasileiro e assim por diante. E o setor de museus, que aí você vai ter que fazer algumas especializações. Lá na USP não tem, né, um curso de museologia, tem especialização. Então você entra no curso de história, também tem arqueologia, né? Então sim, você também pode fazer alguns cursos para se especializar, mas não tem o curso específico de arqueologia. E teria que ir para outros lugares, outras Faz sentido ter um curso só disso, ou é mais interessante você ser um profissional, tipo, sei lá, formação mais geral e depois se especializar? Eu acredito que dependa muito aí da concepção de cada um, né? Em geral, o que acontece é que os cursos são de história dando essa possibilidade. Porque é como se fossem dedos de uma mesma mão, né? Essas várias áreas, elas claro que têm suas especificidades, mas está tudo ligado ali a uma capacidade de ter uma visão crítica. Porque todo mundo acha que historiador também tem uma capacidade de memorizar. E isso acaba acontecendo, mas isso eu acho que em vários setores acontece. O que o historiador tem que fazer, na verdade, é ter uma visão crítica das coisas. Né? Ter uma condição de analisar aquele objeto, que seja um material didático, que seja uma peça publicitária, de forma crítica, né? Então tudo isso a gente consegue fazer no curso de história. E as especializações, né, vai ter ali as suas características próprias. E aí no setor de museu você pode trabalhar também fazendo registro, seleção de materiais, ou fazendo exposições guiadas, montando materiais de apoio, ou administração também de museus, né? Então são essas 4 principais áreas, né? Se a gente tiver museus, né? Essa é uma questão também, se eles sobreviverem ao descaso, à educação e à ciência, talvez cheguemos lá. Tá, tio Dudu, show! Gostei, você esclareceu várias dúvidas. Várias. Amei, mas e pra esse bonito que tá aqui, ó? Que ele tá na dúvida, não sabe se vai, se não vai pra história, sabe? Uma palavra de incentivo ou desincentivo, o que você falaria pra ele? Incentivo jamais. Estamos aqui só pela positividade, negatividade nunca. Vá atrás dos seus sonhos, não desista, tá? Eu falo isso porque eu fiz vários anos de cursinho, né? O pessoal até fala, putz, mas vários anos de cursinho, história, é um curso fácil. Na minha época era meio difícil. Eu achava fundamental fazer história porque eu me via fazendo história. E aí a segunda questão fundamental, galera,
faça o que você ama, sabe? É claro que existe pressão de família, pressão da sociedade, de amigos, né? Existe uma pressão também de realidade social. Você fala, putz, eu quero continuar na minha realidade, ou de repente ascender, né? A minha condição financeira. Ocupar certos espaços, né? Isso. E tudo isso é importante, né? É importante você se vestir bem, comer bem, viver bem, né? E para isso, claro, é importante ter dinheiro. Não dá pra imaginar que a gente vai conseguir fazer tudo isso sem dinheiro. Só que a grande questão é, você provavelmente não vai conseguir dinheiro se você fizer aquilo que dá dinheiro. Você vai conseguir dinheiro se você fizer aquilo que você ama, né? Aquilo que você ama, você faz bem. Aquilo que é feito bem, a gente vai conseguir espaço. Não adianta nada você querer fazer medicina porque vai dar muito dinheiro, por exemplo, sendo que você não gosta daquilo. Hoje eu vou pra sala de aula feliz, porque eu amo o que eu faço. E eu acho que se hoje eu tenho uma condição financeira bacana e alcancei, né, praticamente todos os meus sonhos, pelo menos do ponto de vista financeiro, material, é porque eu fiz o que eu amo e não o que dá mais dinheiro. Porque a gente sabe que, né, ser professor não dá dinheiro. Mas o fundamental é isso, fazer o que se ama, porque é isso que vai possibilitar que você, de fato, tenha sucesso. Tenta ver onde você se projeta daqui a alguns anos. E se é fazendo história, lindo, se joga, bebê. Isso Só aí. vai. Perfeito, se joga. Ai, tio Dudu, que bom. Obrigada por Imagina, estar que aqui. isso. Eu tenho certeza que tem ajudado vários bonitos. Já manda aí pros seus amigos também que estão na dúvida, pra quem é aí que precisa de um incentivinho pra fazer história, que é a carreira dos sonhos. E tá precisando desse incentivo, né? Manda pra essa pessoa, tá bom? Faça isso. Curta esse vídeo também, eu vou deixar outros vídeos de profissão se você tá aí querendo ver esse tipo de conteúdo. E é isso. Vai lá no Duvidando também, né? Ai, é verdade. Vai lá me ver no Duvidando, vai virar um sobrinho meu. É Se verdade. isso é impressionante. Você vira sobrinho, se inscreve. Você se inscreve, vira sobrinho. É Na hora, sim. automático. Então é isso, gente. Beijinhos. Bons estudos.